Você lembra as recomendações que seus pais te davam quando você era criança? Do tipo, endireita as costas, meninas. Não espreme essa espinha que vai ficar marcado. Eu lembro. Sabe o que me faltou? Faltou meus pais me dizerem, cuidado com essa ansiedade que ela vai te engolir. Para de pensar desse jeito, porque assim você vai entristecer. A gente não aprendeu em casa a lidar com as próprias emoções. Eu demorei muito tempo para aprender a lidar com elas. Mas tem algumas coisas que eu queria comentar, compartilhar com vocês das minhas leituras, dos meus aprendizados, que me ajudam muito hoje a lidar com as emoções e não adoecer. Porque as emoções, sim, podem deixar a gente doente se a gente não cuidar. Então, por exemplo, para a gente desinfectar o cérebro, né, das questões que nos deixam mal, uma das principais coisas é a gente administrar os pensamentos. Como se faz isso? Como se a gente estivesse olhando o que passa dentro da nossa cabeça e cuidando para que os pensamentos que estão lá sejam mais voltados a fatos e a realidade do que a criações da nossa mente. Vou contar rapidamente para vocês um fato que aconteceu comigo, onde a ansiedade podia ter sido astronômica. Naquele dia eu consegui administrar bem os meus pensamentos e consegui lidar com a situação de uma forma melhor. Então eu estava indo para o parque, meu filho pediu para ir de bicicleta. E aí a gente chegou no parque e meu filho não chegou. E aí, imagina o que passou na minha cabeça. Meu Deus, foi atropelado. Foi a primeira coisa que passou na minha cabeça. E aí eu pensei, pode ter sido atropelado? Pode. Mas o que mais pode ter acontecido? Ele pode ter parado no posto para encher o pneu da bicicleta? Pode. Qual a probabilidade de uma coisa e de outra terem acontecido? E aí outro pensamento veio à cabeça. Meu Deus, mas ele pode ter sido sequestrado? Pode? Pode. Mas ele pode ter parado na casa do Gustavo para conversar um pouquinho? Afinal de contas, o Gustavo mora ali no caminho, pode ter encontrado o amigo? Pode? Pode. Qual a probabilidade maior dele ter sido sequestrado ou ter encontrado o Gustavo? E assim eu fui administrando os meus pensamentos até que ele chegou. E depois que chegou, ele me contou que achou que a gente estava indo em outro parque. Ele foi até o outro parque, depois achou o caminho e voltou. Para você ter uma ideia de que não foi um pouquinho tempo que eu fiquei esperando. Mas estava tudo bem. E a gente sabe quanto a gente sofre com pensamentos que nos dizem coisas catastróficas e muitas vezes a gente dá trela para esses pensamentos e constrói um monstro dentro da cabeça. Não só na ansiedade, mas na raiva, na tristeza, em todas as emoções, a gente pode gerar em nós até o adoecimento quando a gente não entende que nossa mente mente. Então, o primeiro ponto é a gente aprender a administrar os nossos pensamentos, a olhar para eles como um espectador e dizer, isso está bem, não, isso está demais. Não, isso é certo. Não, esse pensamento menos, né, Isabelle? Então, é cuidar, é olhar sempre para o que está passando na cachola. O segundo ponto é a gente, quando perceber que está mais tenso, procurar voltar para aqui agora. Porque a nossa mente, ou ela fica muito no passado, ruminando coisas que já aconteceram há muito tempo, ou ela tende a ir para o futuro, ansiosa, pensando no que pode acontecer e trazendo pensamentos desse tipo catastróficos, né, sobre o futuro. Mas se a gente está no aqui e agora, é muito mais fácil lidar com as questões. E como eu trago a mente para aqui e agora? Ativando os nossos sentidos é um jeito. Então, quando você está, por exemplo, lavando uma louça, perceba os barulhos que tem ali, como é o barulho da água caindo. Segura aquele copo que você está lavando, observa a textura, a espuma, os cheiros. Ativa os sentidos. Ativa os sentidos para perceber o seu corpo. Agora, aí onde você está? Você está sentado? Como é o peso do seu corpo? Qual é o toque do lugar onde você está sentado? Como tá os seus apoios? Volta para si, ativa no sentido de sentir-se no aqui e agora. Isso traz a mente para cá e pode nos ajudar. Uma outra questão que ajuda bastante é o que isso sua mãe deve ter te falado. Respira, né? Conta até 10, respira.
E é verdade, essa questão do respirar, profundamente, ajuda muito. Porque quando a gente está imbuído de uma emoção forte, ela está aqui no lóbulo frontal, que é onde a gente pensa. E esse lóbulo fica, essa parte do cérebro fica embebido na emoção. Quando a gente para respirar, por exemplo, estou com muita raiva, e aí paro. Eu oxigeno meu cérebro na parte do lóbulo frontal, que é onde a gente pensa. Então eu posso voltar a raciocinar de uma forma mais clara quando eu baixo a emoção da raiva, por exemplo. Então, respirar realmente, cientificamente comprovado que funciona. Mas não vale aquela respiração. Essa vai te deixar mais brava ainda e as pessoas ao redor também. Então, cuide para ter essa respiração mais profunda, né? Que de fato te traz mais paz. Uma outra questão é o relaxamento progressivo. Percebeu que está tenso? Normalmente aqui a gente fica tenso, né? Então, o relaxamento progressivo é a gente segurar, prender, forçar a contrair os músculos de uma forma bem intensa e de uma vez só relaxar. Então, contrai. 1, 2, 3, 4 e de uma vez só. Você vai ver que às vezes até formiga. E você pode fazer isso de pé com os demais músculos. Então, contrai os músculos da coxa, do glúteo, né, da panturrilha, de uma vez só. Prende a mão, segura e de uma vez só solta. Né? Você faz isso por algumas vezes, isso traz um relaxamento. Outra questão é se distanciar das pessoas negativas. Sabe aquela pessoa que está o tempo todo reclamando, está o tempo todo com raiva, ou que está o tempo todo vendo catástrofe em tudo? Se você fica por perto, você acaba se contaminando. Então, cuidado, não se contamine. Evite também as conversas catastróficas, né? Evite fomentar conversas assim. Busque, ao invés disso, na sua fé ou em questões que te ajudam a manter no seu centro. Então, uma oração, uma leitura que possa te trazer esperança, possa colocar a tua mente em outro lugar, possa abastecer a tua mente com coisas boas. Essas questões, elas ajudam demais a gente nesse tempo, para evitar que a gente adoeça. Espero que alguma dessas dicas possa te ajudar hoje. Fique bem, até mais!